Olá pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre declaração de imposto de renda, né? Dia 15 de março começa e vai até 31 de maio, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu tenho aqui mais ou menos uns 10 pontos de atenção que levam muita gente para a malha fina, né? Então vou falar sobre eles para vocês ficarem atentos aí na hora de fazer as suas declarações. Bom, a primeira delas é você tomar cuidado, depois de preencher os bens, onde na ficha de bens, comparar o total dos bens do ano atual menos o ano anterior. Se essa variação for maior que a sua renda, você vai para a malha fina. Então tome cuidado com isso. Sempre compare o total dos bens do ano atual com o total dos bens do ano anterior. Se isso for maior, você vai para a malha fina, maior que a sua renda, né? Tá bom? Bom, informações bancárias. Tome cuidado, pega todos os informes de rendimento, lança direitinho saldos bancários, saldos de aplicações financeiras, as receitas financeiras, né, de aplicações, lancem isso corretamente e não se esqueçam, essas informações são todas cruzadas pela Receita Federal, né? Para quem tem pensão, às vezes o pai paga a pensão do filho, né? O contrário também, né? Quem recebe, normalmente, digamos que a mãe recebe essa pensão. Ela pega essa informação, esse rendimento e declara na declaração dela, né? E isso pode ser um erro. Por quê? Não que seja um erro, mas vai acabar fazendo ela pagar mais imposto. Por quê? Se ela tem um rendimento tributável dela, do trabalho dela, e aí ela soma com essa pensão, isso vai elevar o faturamento dela na tabela progressiva. Fatalmente ela vai pagar mais imposto. Então a recomendação que eu dou é faça a declaração do filho ou da filha, né? Tanto faz, seja criança, não importa que seja uma criança. Vai lá, faz a declaração e põe esse rendimento para ele. Ele deve ficar abaixo do limite de isenção e não vai pagar imposto, ok? Declaração conjunta. Quando o casal, os dois, tem renda tributável e você pega a renda de um, na mesma declaração conjunta, soma-se a declaração uma com a da outra, aumenta a escala na tabela lá, progressiva do imposto de renda. Então, quando o casal tem renda tributável, marido e mulher, cada um faça a sua declaração, né? Não coloque tudo junto, porque fatalmente essa renda tributável vai subir na tabela. Isso vai gerar mais imposto, obviamente, tá bom? Uma coisa também que é recomendável, depois que faz a declaração, você vai lá, olha, vê se ela está processada direitinho, se não gerou nenhuma inconsistência, né? Mas não faça isso apenas na época do imposto de renda, não. Ao longo do ano e durante os anos, vai consultando. Porque se uma empresa que fez uma DIRF e retificar essa DIRF, e isso acontece, alterando às vezes a sua base de imposto e alterando o teu imposto de renda na fonte, a Receita Federal, ao reprocessar essa DIRF, vai te chamar para malha fina, vai colocar você na malha fina se tiver inconsistência, né? Tá bom? Se gerar inconsistência, mesmo de 2, 3 anos atrás, até 5 anos, tudo é possível. Então fique sempre atento, vai lá no CAC de vez em quando e veja se não tem nada lá de pendência para você resolver. Despesas médicas, né? Às vezes você pega o recibo de R$1.000 e põe na declaração e muita gente, infelizmente, acaba colocando mais, né? Mais do valor maior do que aquilo que está no recibo. Isso é malha fina na certa. Por quê? Porque o profissional que emitiu, ou a clínica que emitiu a nota, ou o profissional que emitiu um recibo, esse profissional ele vai declarar no Carnê-Leão que ele emitiu um recibo, por exemplo, de R$1.000 para o CPF tal, certo? Aí o detentor desse CPF vai lá colocar a despesa na sua declaração de imposto de renda e não coloca o valor real, quer aumentar. Fatalmente vai para a malha fina, ok? Com nota fiscal de clínicas e hospitais, a mesma coisa, né? Tem a DEMED, essas entidades informam via DEMED que o CPF tal gastou ali uma importância com tratamento de saúde.
Se você lançar essa nota errado, você vai para a malha fina também. Tem aqueles que fazem a declaração de imposto de renda e falam, não mudou nada, eu vou fazendo aqui, eu faço aí há muitos anos. Não é mais assim. Tome muito cuidado com o que vai fazer. Acompanhe as mudanças que a Receita Federal tem feito, né, em termos tecnológicos, de amarração de dados com instituições financeiras, com o consumo através de cartão de crédito. Enfim, a Receita Federal hoje ela está preparada para acompanhar a movimentação financeira dos CPFs. Então, procure fazer certinho para não ficar sujeito a uma malha fina, né? Na dúvida, procura um profissional. Não vai se aventurar a fazer sozinho, achar que não mudou nada e que sempre deu certo. Porque quando der errado, sai muito mais caro para contratar alguém para poder consertar. Tá bom? Uma outra questão é quanto ao cálculo do ganho de capital. Muita gente, às vezes, vende um imóvel no ano e não faz o cálculo do ganho de capital, se houve ganho de capital, né? Põe lá, simplesmente vendido, deixa a coluna zerada do bem e não toma esse cuidado. Então, é muito importante apurar se houve ganho de capital ou não, pagar o imposto correspondente. Por quê? Porque quem comprou o imóvel vai declarar que comprou o imóvel do CPF e tal. E, obviamente, a Receita vai cruzar essas informações. Não encontrando sua declaração do ganho de capital, você vai para a malha fina, com toda certeza. Por fim, quanto a doações. Muitas vezes a doação do pai para filho, do filho para o pai, enfim, entre famílias, as doações, né? E a partir de 2.500 UFESPs, as doações são tributáveis pelo ITCMD, que é um imposto estadual. Aqui em São Paulo, acredito que está com 4% de alíquota. Então, uma doação acima de 2.500 UFESPs, equivalente a aproximadamente R$85 mil, como eu disse, você tem que pagar o imposto para a Secretaria da Fazenda do Estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, né? 4%. Então, você tem que pagar esse tributo. Mas como que a Receita Federal identifica, a Cefaz de São Paulo identifica? É simples, existe um convênio entre a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda de São Paulo que ela acessa e sabe, né? Acessa ali, vê todas as doações, as transferências de patrimônio e não encontrando o imposto correspondente, ela vai mandar uma notificação para você e a multa já é alta, multas altas. Então, assim, tome cuidado com doações. O limite de isenção são 2.500 UFESPs, aproximadamente aí R$85 mil. Passou disso, vai no site da Secretaria da Fazenda, faça a declaração de transmissão, pague o imposto. E quem é o devedor aí? É o beneficiário, é quem está recebendo a doação. Tá bom? Então são essas as sugestões. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, pode me chamar aí através do contato do site do escritório. Podemos agendar um horário e esclarecer, tirar todas as suas dúvidas. Ok? Um abraço.